Oi, gente, eu sou a professora Vivi, mais uma vez aqui no canal do professor Toninho Vespoli, para a gente conversar sobre temas importantes para a educação. Hoje a gente vai falar sobre um grande tema que cai em todos os concursos públicos voltados para professores, coordenadores, diretores, supervisores, a famosa carreira do magistério. Estamos falando de avaliação. Gente, não percam, a gente vai de forma rápida, tranquila, pincelar, relembrar alguns autores para arrebentar no dia da prova. Bora lá? Quando a gente discute o concurso público, quando você vai fazer uma prova voltada para educação especial, a gente está pensando em alguns temas que abarcam a questão da vida cotidiana, independente de ser uma turma que tenha estudantes voltados para o público da educação especial para educação inclusiva ou não, porque educação inclusiva deve ser para todas as pessoas. A escola é o espaço que abarca todas as pessoas. Nem sempre a gente tem a população atendida por todas as políticas públicas. Então, há certas regiões em que não entra a segurança, que não entra a saúde pública, que nem todos têm direito à habitação, nem todos têm direito à cultura, nem todos têm direito ao esporte, nem todos têm direito ao saneamento básico, à eletricidade, ao CEP, mas todo mundo está na escola. Então, se todo mundo está na escola, é importante que, num concurso público, o processo de avaliação desse professor também seja para além de discutir limites, o que diverge, mas pensar em possibilidades e em processos, tudo bem? Então hoje a gente vai discutir um autor que você também, que ainda não conhece o nosso canal, pode voltar e vir uma aula específica, longa, que discute sobre esse autor, mas é o Cipriano Lucchesi. Ele é uma referência em diversos concursos públicos no país que discutem a questão da avaliação voltada para uma perspectiva de que ela não sirva para punição, que ela não sirva para medição, ela sirva como um diagnóstico para eu saber aonde eu estou, onde o meu estudante está e como, a partir dessas informações, Então, a avaliação, de acordo com esse autor, ele é um gesto ético, na medida em que ele observa um ser humano, ele é amoroso, na medida em que, a partir da afetividade, no sentido, o afeto, a definição da palavra é atingir, é tocar o outro, é enxergar o outro na sua individualidade, na sua condição, e a serviço da aprendizagem, e não como uma punição, como um corte, como um dado, não é uma divisão, olha, somo 3 notas, divido por 3 e tem uma métrica, não. É um processo muito mais profundo de reflexão e que ele o erro faz parte da condição de aprendizagem. O erro faz parte da condição humana, então é importante que essa avaliação tenha orientação, que ela tenha um ponto de partida para novos caminhos, tudo bem? Na VUNESP, como é que eles cobram esse autor? Ele vai sempre discutir com você um processo de comparação. Então, por exemplo, olha, pensando também na VUNESP, a VUNESP sempre trata de situações problema. Então, eles vão pegar uma condição de que você precise classificar ou formar, que você precisa enxergar a educação como um processo que tenha um fim, com a avaliação com um processo de fim em si mesma, ou uma avaliação que sirva de forma mais abrangente, sempre traz essa dualidade. Tudo que classifica, reprime, define o estudante está errado, e a gente não pode ter compromisso com o erro. Então aqui um exemplo voltado para a educação especial um estudante com deficiência intelectual não consegue resolver uma atividade de matemática no mesmo tempo da turma. O professor observa os erros, conversa com o estudante e reorganiza a atividade, oferecendo material concreto e mais tempo, sem atribuir nota naquele momento. É aquele olhar do professor
enquanto uma figura que está para colaborar, para contribuir para aquele estudante que ele tem direito ao mesmo currículo, não é mesmo? Então é importante que o professor esteja atento para pensar em quais são outras estratégias, outras possibilidades a partir do diagnóstico que ele fez, como é que ele auxilia, avança ali para que cada um na turma consiga avançar no seu processo de aprendizagem, sempre lembrando que independente desse estudante ter deficiência ou não, perspectiva inclusiva é uma escola que sirva a todas e todos, tudo bem? Bom, já que a gente estava falando sobre avaliação, a gente já discutiu sobre Lucchesi, vamos falar de uma outra autora que discute também o processo de avaliação? Quando a gente pensa em um autor que fala sobre o processo diagnóstico de avaliação, a gente tem a outra, que é a Jussara Hoffmann, que ela defende essa avaliação como um processo de mediação. O professor, ele passa a ser um objeto mediador entre aquilo que se tem e aquilo que se espera que o estudante atinja. Então, por exemplo, numa situação em que meninos pequenos da educação infantil ou crianças com deficiência, com alguma mobilidade reduzida, tenham o desafio ou a vontade de, num parque, subirem a escada e brincarem no escorregador. Esse professor mediador vai observar, de repente, uma habilidade anterior, um conhecimento prévio. Poxa, aquele ali gosta de matemática, que tal a gente contar os degraus? Nossa, o que você acha da gente se segurar? Vamos fazer junto? O que você pensa? Como é que a gente pode chegar até determinado ponto? Então, a mediação, esse processo de ser acompanhado, né? O estudante ter alguém para acompanhá-lo e não medir resultado final. A importância da gente saber onde estava a partir daquele diagnóstico, para eu medir, para eu acompanhar, para eu saber para onde vai. Então, o processo de observação, de registro, de devolutiva, lá no mundo corporativo, de algum de vocês aí que chamam de feedback, são extremamente importantes para saber o que é que precisa ser retomado e o que é possível avançar. Na VUNESP, essa autora é bastante cobrada, gente. Talvez tanto quanto o Lucchesi. Ele em primeiro lugar, a Jussara Hoffmann é o segundo nome que mais aparece quando a gente pensa em avaliação. Como é que ela é cobrada? Sempre pensando no professor acompanhando o desenvolvimento do estudante. No caso aqui, ó, um estudante com deficiência sem usar uma nota ou rótulo, porque não adianta dizer, olha, o Fernando chegou naquela turma e ele tem um laudo de TOD, então aquele não aprende. Ou então esse menino tem tem baixa visão, nossa, ele não vai conseguir escrever. Tem uma questão auditiva, não vai ter jeito, é melhor dar só um desenho para ele pintar e ficar quietinho no canto da sala. Percebem? Quando a gente enxerga o estudante em sua totalidade, sem rótulos, a gente tem muita chance de conseguir contribuir com o processo de avanço na aprendizagem. Gente, a gente nunca pode esquecer que todo mundo é capaz de aprender. O novo, o velho, o gordo, o baixo, o alto, o feio, o bonito, todo mundo, na condição de ser humano, é capaz de aprender, né? Quando a gente pensa lá nos historiadores da Grécia Antiga, tem um bem famoso que dizia o seguinte, que a gente nunca se banha duas vezes no mesmo rio, porque quando a gente volta, aquela água já passou, a gente está em outro momento, já ouviu um pássaro, a gente tropicou numa pedra que a gente nunca tinha visto antes, as folhas estão caindo, estão diferentes, a gente sempre tem uma vivência num dia após o outro que nos faz diferentes. E para você que é professor, que é professora, a gente também precisa ser diferente todos os dias na nossa prática. É importante que a gente se reinvente, se reconecte e que se perceba um agente observador e facilitador desse processo de aprendizagem dos estudantes. E para isso,
o registro, a nossa organização, observação e processo de acompanhamento é fundamental, de acordo com a Jussara Hoffmann, tudo bem? Aqui ela tem um exemplo. Durante o bimestre, a professora mantém um caderno de registros sobre avanços do aluno autista, comunicação, participação e interação, sem usar provas formais. Então, ela encontra outra possibilidade de fazer uma avaliação que seja de acordo com as condições e com as potencialidades de cada estudante. Quando a gente pensa em educação especial, a gente não pensa em limite, no que limita aquele indivíduo, mas quais são as potências, os avanços de cada um. Tudo bem? Bom, ainda falando sobre o processo de aprendizagem, você que já ouviu falar do Lucchesi, você que já ouviu falar da Hoffmann, também deve ter ouvido falar do Demo. Não aquele Demo que a gente tem medo, mas o Pedro, esse senhor simpático aqui que vocês estão vendo a foto, que ele discute a avaliação para além da forma com que o professor tem que ser, se organizar, mediar, diagnosticar, mas para perceber como é que deve ser esse processo de avaliação como qualitativo. O que é um processo qualitativo? Eu preciso ser capaz de perceber os pequenos avanços do meu estudante. Se antes ele não aceitava comer, se antes ele tinha uma ojeriza, inclusive de chegar ali no refeitório, às vezes por conta do barulho, às vezes porque tem algum tipo de seletividade alimentar, mas em determinado momento do ano ele passa a lamber a melancia, eu preciso perceber que qualitativamente ele já avançou por aceitar ter o contato com um dos seus sentidos para degustar, para avançar no processo de alimentação. Isso serve para tudo. Às vezes, o nosso estudante demonstra muita resistência. Pensem aí nos bebês, a primeira vez que encostam um pé na areia, o quanto eles ficam assim, nossa, isso aqui é estranho. Tem até adultos que vão à praia de meia por conta desse contato. Ou aquele primeiro contato com a grama, fala, poxa, esse tato me incomoda. Ou aquele estudante que no início do ano você precisava dizer, Gabriel, olha para mim, como eu estou vestida? Com roupa de verão ou com roupa de inverno? De verão. E você está como? Com manga comprida. Está calor ou está frio? Porque muitas vezes pequenos toques são necessários para casos de hipersensibilidade ou para hipossensibilidade. É preciso que você auxilie o seu ajudante, o seu aluno ou o seu estudante a perceber condições que também são ambientais. E aos poucos você vai percebendo que o processo de troca, que o processo de autonomia vai avançando e vai se construindo. Mas para além disso, essa avaliação ela precisa ser crítica. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Não importa que música você vai fazer, que cor você vai trabalhar, que tipo de textura, objeto, material que você tem para sua aula. Você precisa sempre saber que a escola não pode servir simplesmente para que o seu estudante sirva para comer lixo de garfo e faca. A educação é crítica, a educação tem lado. E quando você pensa em educação especial, se você limita o seu aluno a passar 5, 6 aulas, 7 aulas, 8 aulas, no caso aí de educação integral, e você condena esse menino e essa menina a ficar com lápis de cor, pintando um desenho mimeografado no canto da sala, você percebe que você está anulando a potência de alguém e que você também está subjugando a sua condição de educador, de facilitador do processo de aprendizagem. E aí, ele precisa também ser um processo reflexivo, tudo bem? Então, aprender é reconstruir o conhecimento, não é repetir. Quando você repete, você consegue coisas decoradas que servem para passar uma prova de concurso, mas ela não serve para a sua prática enquanto educador e nem enquanto um agente de transformação da sociedade. Além disso,
A avaliação, ela deve favorecer a autonomia intelectual. Então, você precisa fazer com que esse seu estudante, ele tenha um processo formativo e que ele consiga pensar por si só. Por mais que você diga, olha, eu gosto de determinado time por conta disso, daquilo e daquilo outro, mas ele precisa em algum momento pensar a partir da fala do professor, das leituras que lhe foram oferecidas, das pesquisas que foi ensinado, na troca que ele possa buscar sozinho e que ele tenha a sua própria conclusão. Esse processo é a dialética. Então, ele ouve uma tese, ele pensa uma antítese e ele vai criar uma síntese, a sua própria ideia sobre determinado assunto. Isso serve para os meninos e meninas com deficiência ou sem deficiência. O processo de avaliação é inerente à nossa grande capacidade de sermos humanos e refletirmos sobre nossas próprias ações e que possamos avançar enquanto sociedade. Gostaram dele? Ele é menos conhecido, cai menos no concurso, mas se aparecer, ou de repente for aí um tema de redação de vocês, vocês vão arrasar. É um autor que vale a pena conhecer. E aí, como cai na prova o seu trabalho? Vai ser sempre a partir de situação problema. Então, uma situação comum na escola, a fulana disse que não vai receber tal aluno na sua sala. Essa postura dela, de acordo com o Sasaki, está correto? De acordo com a Mantuan? De acordo com quem? Vai lá trazer os autores alternativos. Uma outra questão, as estratégias de adaptação curriculares e metodológicas, pensem, não existem 2 currículos, todo mundo precisa ter acesso ao currículo, certo? Isso pode ser uma pegadinha na prova de vocês. E além disso, um exemplo aqui, ó. Um estudante com TEA, surdez, deficiência intelectual, deficiência visual. E agora, José, como é que você faz? E aí, espero que vocês tenham aí suportado, assistido todos os nossos vídeos que tratam da questão da educação inclusiva, da educação especial. E aí, a gente deixa um plus para todos vocês. Olha, uma tabelinha para quando vocês pensarem, o Vygotsky, o que pode cair na prova, como é que cai na prova, o que eu me lembro? Zona de desenvolvimento proximal. A Mantuan, a mãe da inclusão, a nossa pentacampeã que arrasa. Ela vai cair e ele vai cair. Lucchesi, a avaliação, que a gente já falou sobre isso, vai cair. A Jussara Hoffmann, que discute esse processo de observação, registro, mediação no processo de avaliação, vai cair. Sasaki, que discute a acessibilidade para além de deficiência ou não, vai cair. A Ropoli, que discute, ela é a estrutura, né? Pensa aí, é uma base do atendimento educacional especializado. Vai cair. E aí, os outros autores, quando você pensa o Vallon, o Piaget, apesar deles serem bem famosos também, eles normalmente, eles caem assim, mais no meio de um exemplo, de um estudo de caso, não é nada muito específico, mas vocês lembram, né? A questão da prática e a questão da afetividade. E Jacqueline Moll discutindo a educação na sua integralidade, o Tardif, que discute a questão dos saberes docentes, como é que se organiza a prática do professor, pulei algum. O quadros Strobel, que discutem a questão da surdez e da Libras. Gente, tenho certeza, isso aqui tá muito simples, é curtinho, essa aqui é uma planilha para o último dia você olhar e falar assim, vou passar, tô no desespero, o que é uma palavra-chave que conecta um com o outro. Mas não tenham dúvidas, gente, esse processo de estudar aqui nos aulões do Toninho vai te deixar cada vez mais seguro, mais segura de realizar as provas, fazer uma coisa que você acredita da forma mais tranquila, porque você já fez muitas vezes, assistiu muitas vezes. Quem faz o aulão do Toninho passa. E hoje, olha só, a gente veio de novo aqui, ó, ganhei uma plaquinha com uma anotação de algumas dicas, com minha letra muito bonita aqui, pequenininha, que não vai aparecer muito no vídeo, mas de alguns vídeos que vocês podem assistir sobre alguns conceitos que, de repente, podem ajudar nesse processo de perceber a educação inclusiva.
Então tem um filme, gente, que é muito pesado, mas ele é fantástico. Ele chama Entre os Muros da Escola. Ele é um apanhado de depoimentos sobre realidades de escola no Brasil inteiro. Então, ele ouve um grupo de jovens, são todos adolescentes, um grupo de jovens em uma escola nobre de São Paulo, discute uma escola com outro tipo de vulnerabilidade no interior do Nordeste, outro tipo de escola na periferia do Rio de Janeiro, e vai discutindo a questão das juventudes, das dificuldades, do quanto o nosso fazer pedagógico é difícil, porque ninguém está preparado para ser desrespeitado, ninguém está preparado para apanhar, ninguém está preparado a estar num ambiente de hostilidade, cobrança e violência, e como é que isso afeta, adoece a nossa categoria. E ele dialoga muito, sabe, com os autores do concurso, assim como o Libânio, que discutem a questão da prática docente. Para além disso, um filme fofo com Julia Roberts, que todo mundo já deve ter assistido, que discute a questão das barreiras atitudinais, que é o extraordinário, de como é que uma família que tem um filho com deficiência e esse menino indo para o Fundamental 2, como é que ele encara numa nova escola os desafios de fazer amigos, que apesar de ser brilhante no conteúdo, mas que não consegue se aproximar das pessoas, é mais tímido, às vezes prefere o capacete, prefere estar no canto, prefere estar com capuz, do que conviver com aqueles que riem, reparam e comentam sobre ele o tempo inteiro. Então, discute tanto sobre a questão do Sasaki, com as barreiras, mas também com a Mantuan e a concepção de educação inclusiva. E aí, a gente tem também o Gênio Indomável, que discute o processo de avaliação. Então, como é importante o processo de mediação, de avaliação a partir de habilidades, altas habilidades individuais, características próprias, que podem somar no processo que desponta e deslancha habilidades que são para uma área, mas que demonstram também dificuldades sociais, por exemplo, e é por isso que o professor de AEE é esse facilitador para que consiga equilibrar diferentes áreas da convivência e da aprendizagem humana. E aí, por último, Escritores da Liberdade, que discute a questão da educação integral, de como é que você pensa nesse sujeito, alimenta esse sujeito de poesia, de amor, de furor, sagacidade, juventude, liberdade, o quanto isso é importante sob um olhar dedicado, pleno, organizado de um educador, tá bom? Avaliar é sempre tenso, né, gente? Faz refletir sobre um monte de práticas, sobre o que a gente não gosta e o que a gente não pode reproduzir. Aproveitem, façam exercícios sobre esses autores, voltem lá nos grupos de WhatsApp, tirem suas dúvidas, vamos treinar o simulado, que agora é sucesso, hein?